Comando Militar do Sul abriga a maior frota de blindados do Exército Brasileiro. São 90% dos veículos blindados do país. Esse grande comando da Força Terrestre é integrado por organizações militares situadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Comando Militar do Sul, com sede na capital gaúcha, destaca-se como a elite do combate convencional e tem como principal missão manter a soberania na área estratégica sul do Brasil. Com um total de 52 mil militares, o Comando Militar do Sul tem 1/4 do efetivo total do Exército Brasileiro. Esses bravos soldados atuam nos mais de 576 mil quilômetros quadrados de área da região sul do país, e faz fronteira com Paraguai, Argentina e Uruguai. Por sua localização estratégica, o Comando Militar do Sul atua também na forma da lei, cooperando no combate aos crimes transfronteiriços e ambientais. A potência militar da região sul do país também é evidenciada por ter sob seu comando 100% da artilharia autopropulsada, 75% da cavalaria mecanizada, da artilharia e da engenharia do Exército Brasileiro. O Comando Militar do Sul associa o preparo permanente de sua tropa a ações que proporcionam benefícios para os 30 milhões de brasileiros que vivem na região sul. Contribuir para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, também são missões desse comando. Como ação subsidiária, participa do desenvolvimento nacional e de ações de defesa civil na forma da lei. Para cumprir sua nobre missão, o Comando Militar do Sul conta com 2 divisões de Exército. A 3ª Divisão de Exército, com sede em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a 5ª Divisão de Exército, em Curitiba, no estado do Paraná. Conta ainda com 3 brigadas de cavalaria mecanizada, 2 brigadas de infantaria motorizada, 1 brigada de infantaria blindada, 1 brigada de cavalaria blindada, 1 brigada de infantaria mecanizada e 2 artilharias divisionárias. Ante a qualquer ameaça que se configure, cada brigada conta com pessoal, estrutura e equipamentos capazes de reforçar suas unidades militares desdobradas no terreno. Operacionalmente, o Comando Militar do Sul dispõe também de tropas diretamente subordinadas e altamente especializadas. O 3º Batalhão de Polícia do Exército tem por missão assegurar a manutenção da disciplina e da ordem, além de proporcionar segurança a autoridades e instalações militares, enquanto o 3º Regimento de Cavalaria de Guarda atua como tropa especializada em controle de distúrbios a cavalo. O 3º Batalhão de Comunicações garante as bases físicas e logísticas para a operação do sistema de comando e controle. O Centro de Instrução de Blindados em Santa Maria tem por missão especializar militares das Forças Armadas e de nações amigas na operação de meios blindados e mecanizados e no emprego tático de frações de mesma natureza até o nível subunidade. A missão do Centro de Adestramento Sul em Santa Maria é adestrar e capacitar tropas de qualquer natureza, preferencialmente blindadas e mecanizadas, para operações com ênfase na utilização de meios de simulação. Nestas áreas de excelência, estratégias específicas são estudadas, treinadas e aperfeiçoadas, consolidando uma doutrina genuinamente nacional. A 3ª Região Militar, sediada em Porto Alegre, e a 5ª Região Militar, em Curitiba, são os grandes comandos administrativos que coordenam as atividades logísticas na região sul do país. O Comando Militar do Sul abriga ainda em sua área 3 colégios militares, em Curitiba, Santa Maria e Porto Alegre, os quais têm como objetivos principais permitir aos alunos desenvolver atitudes
e incorporar valores familiares, sociais e patrióticos que lhes assegurem um futuro de cidadão cônscio de seus deveres, direitos e responsabilidades, qualquer que seja o campo profissional de sua preferência, civil ou militar. O alto nível de preparo dos soldados do Comando Militar do Sul os tornam referência no cumprimento das mais diversas missões. A atuação em operações interagências evidencia sua competência e capacidade de trabalho conjunto em prol do bem comum. Sua destacada participação também acontece em missões de paz, apoio à defesa civil, garantia da lei e da ordem, ações comunitárias, defesa de fronteiras e demais ações que associam o preparo da tropa ao apoio à população. O Comando Militar do Sul está alinhado ao processo de transformação do Exército Brasileiro e preparado para os desafios que virão. Para isso, estão em perfeita sinergia o emprego de tecnologia avançada e de profissionais altamente capacitados e motivados. Com essa estrutura, capacidade e competência, o Comando Militar do Sul garante a soberania na área estratégica sul do Brasil. Comando Militar do Sul, elite do combate convencional. O Brasil é um país pacífico. De momento não temos inimigos declarados. O Exército, assim como a Marinha e a Força Aérea, lutam para melhorar suas capacidades de defesa. Tarefa essa que não é muito fácil, já que o orçamento da defesa é limitado e o recente contingenciamento no setor da defesa meio que irá desacelerar alguns projetos já em andamento. Na Força Aérea, o contingenciamento da defesa deverá afetar as horas de voo das aeronaves, isso consequentemente afetará horas de treinamentos de voo dos pilotos. Como vivemos tempos de paz, e algumas obras em andamento no Exército terá prazos estendidos para 2040, a engenharia das forças terrestres do Brasil precisa procurar algo para se exercitar. E com este pensamento, a Força do Exército do Rio Grande do Sul iniciou obras da duplicação da BR-116 entre a cidade de Guaíba e Tapes. O serviço está sendo executado pelo Exército Brasileiro, num trecho de 50,8 quilômetros. Entre as obras executadas pelo Exército na BR-116, estão serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica, construção de obras de arte especiais, drenagem e sinalização. Segundo o Exército do Rio Grande do Sul, é de extrema importância as obras, já que irá dar uma maior capacidade de transporte, não só de carga, como também para a parte turística da região. As obras do trecho serão de grande importância para a sociedade. O Exército ainda afirmou que as obras é uma maneira de mantermos a sua engenharia trabalhando. A duplicação é considerada a maior obra na área de engenharia do Exército neste momento. Um dos benefícios será melhorar o acesso ao Porto de Rio Grande, localizado na região sul do estado. O prazo total da obra é de 38 meses. Sendo assim, deverá terminar em fevereiro de 2021. Atualmente as obras estão em fase de mobilização e conta com 124 militares, representando metade do efetivo previsto. Quando estiver com a equipe completa, o número de militares deverá subir para 250. As obras estão divididas em 2 lotes. O lote 1 corresponde aos quilômetros 300 ao 325, entre Guaíba e Barra do Ribeiro. O lote 2 vai do quilômetro 325 ao 351, entre Barra do Ribeiro e Tapes. Estamos utilizando o serviço do Exército Brasileiro na BR-63. O 63 porque é mais barato. E mais do que mais barato, a confiança no trabalho. Quando se mudam os DENITs do Brasil todo, a crítica vem para cima da gente. Mas por que tem tanto patriota assim querendo ocupar esses cargos? Não dá para desconfiar.
anos de muitas promessas. A BR-163, conhecida como Rodovia Cuiabá-Santarém, foi projetada para ser uma das principais rotas de escoamento da produção de grãos do centro-oeste do país. Era a solução para desafogar os portos de Santos e Paranaguá, com redirecionamento para o porto de Miritituba, no Pará. Mas a solução do caos se transformou em um caos ainda maior. O trecho entre as localidades de Novo Progresso e Moraes de Almeida, no estado do Pará, nunca foi concluído e é comparado pelos caminhoneiros a um fronte de batalha, onde o inimigo é a lama que os impede de seguir viagem. Há 4 anos atrás era impossível trabalhar aqui. E foi preciso convocar um verdadeiro exército para enfrentar o inimigo. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, fechou convênio com o Exército Brasileiro para pavimentar 65 quilômetros do trecho mais difícil da rodovia. Em setembro deste ano, em Moraes de Almeida, distrito de Itaituba, no Pará, o 8º Batalhão de Engenharia de Construção, responsável pela obra, montou um destacamento que vai contar com 350 militares e 200 equipamentos e viaturas. Ao mesmo tempo que nós iniciamos a montagem do canteiro para cerca de 400 homens, nós também iniciamos uma resposta na pista aos usuários da rodovia. Vamos atacar nessa fase agora a conservação do trecho que nós temos a responsabilidade, ou seja, dando condições para que essas diversas carretas que estão passando, transportando os grãos aí de milho, depois de soja, possam chegar até o porto de Miritituba e de Santarém. Hoje o Exército, como um todo, está encarando com a principal obra do sistema de obra de cooperação do Exército. Então, é a principal obra. Então, todos os comandos da diárias, toda a parte de engenharia está voltada, priorizando essa obra. O Exército Brasileiro vai pavimentar 65 quilômetros da rodovia. A previsão de entrega da obra é fevereiro de 2020. Mas estamos falando de Amazônia e por aqui quem dita o ritmo da obra é o clima. Então, teoricamente, ao término do verão de 2019 estaria pronto. Ou até fevereiro para a gente complementar alguma coisa, porque começam as chuvas, dificilmente teremos como realizar alguns tipos de trabalho. Mas estaríamos desmobilizando, se tudo der certo, em 2020. O custo da obra deve ficar em 128 milhões de reais. A Operação Xingu, como foi denominada, se tornou prioridade para a Força Terrestre, que mobilizou organizações militares do Nordeste, quartéis do Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Norte do país. O Comando Militar do Norte vai apoiar o pessoal para estabelecer a segurança do canteiro de obra, né? E o CMA entra com o segundo JEC, o próprio CAMDEC, e tudo sobre, assim, dentro do nosso sistema de engenharia, que está desenvolvendo todo o trabalho de apoio para que as nossas tropas de engenharia possam efetivamente trabalhar. O caminhoneiro sabe que pode confiar no Exército. O Exército está presente, ninguém vai ficar aqui no trecho. Mesmo nas obras, vamos demorar aí 2 anos, um pouco mais para o asfaltamento, mas nenhuma carreta, nenhum bitrem vai ficar no trecho. Vai continuar o transporte com dificuldade, nós vamos continuar trabalhando dia e noite aqui no sistema nosso de 24 horas por dia, 7 dias por semana, como nós estamos na fronteira. Aqui nessa obra, o Exército Nacional também se faz presente no nosso sistema total. É a nossa disponibilidade e prontidão do Exército Brasileiro. A operação completou 2 meses e, apesar dos primeiros sinais do inverno amazônico, que comprometem os trabalhos na pista, os caminhoneiros estão conseguindo seguir viagem. E agora, realmente, com o Exército trabalhando, a gente vai torcer para ele que dê tudo certo e bom para nós dar os parabéns no final. Com a BR-163 pavimentada por completo, a rodovia passa de apenas uma promessa para se tornar o principal eixo logístico do norte do Mato Grosso, região que produz mais da metade da soja e do milho do Brasil. Sem contar com o impacto no custo de transporte, que, de acordo com especialistas, poderia cair até 34%. Esta vinda do Exército e essa atuação já nos primeiros trechos críticos, nos mais críticos que a gente tinha nessa rodovia, sem dúvida nenhuma, vai fazer já uma diferença para o transporte de carga rodoviária
melhorando aí a produtividade nacional e também melhorando a qualidade de vida de todos que moram aqui na região. Quando decidi junto com o Tarcísio, não quero mais multagem eletrônica no Brasil, nas rodovias federais. Houve uma grita, até uma juíza deu uma liminar contra mim. Eu sou obrigado a instalar pardais no Brasil todo. Tinha na mesa dele 8 mil radares, 8 mil processos para radares no Brasil. Custo ao longo de 4 anos, R$1 bilhão. Não gastamos 1 bilhão e demos um golpe na indústria da multa no Brasil. Ou vocês acham que quem vai daqui para Angra ou Paraty, lá tem uns 30 radares, rodovia federal, 40 por hora é pela sua vida? Então nós temos que criminalizar aqui o Crivella, porque na hora toda é 70 por hora. Quando devemos apresentar essa semana uma proposta para atender não apenas os caminhoneiros, nós também. O número de pontos na carteira passa para 40. Validade da carteira de motorista passa de 5 para 10 anos. Eu sei que as clínicas de psicologia vão ficar chateadas comigo. Sei disso. Mas nós temos que combater isso daí. Olha, eu estou dizendo hoje aqui a todos vocês, é mais um compromisso de campanha que estou entregando. Sabe qual é? Acabei com a indústria da multa no estado de Goiás. Muito bem! Não vai ter mais aquele pardal móvel para poder ficar multando as escondidas, que não tem nenhum objetivo de educar, mas tinha apenas para assaltar o bolso do goiano. E a gente, responsabilidade das rodovias, mas agora não vai ter mais aquela máfia lá assaltando o bolso do goiano, não. Mais um compromisso prometido, mais um compromisso cumprido. Muito bem! Nós temos que dizer ao povo goiano, Dr. Carlos Weck, como explicar hoje que tudo aquilo que o povo goiano trabalha e paga em forma de imposto, 83% é gasto para sustentar a máquina do governo. É importante que a televisão foque todos eles, porque o goiano é um povo educado. Essas pessoas não representam o povo goiano. A educação é uma característica do goiano. Certa vez, Einstein, num dos seus pronunciamentos, disse que era mais fácil romper o átomo, quando o átomo era a menor partícula da matéria, do que romper preconceito. O que nós estamos assistindo é exatamente um processo que talvez, em decorrência da minha votação no Congresso Nacional para implantarmos uma nova reforma trabalhista, por termos combatido a corrupção, destituído governos dos quais eles fazem parte, e estão com essa reação toda, que é extremamente compreensível, o choro das viúvas do PT. Ela vai começar a operar imediatamente após a assinatura do contrato, que vai ser assinado em julho. E aí, com o governador agora que acabou de acertar com o presidente, vamos assinar o contrato em Anápolis. E ela começa a operar então imediatamente no sentido norte, e vamos então fazer os investimentos para iniciar a operação também no sentido sul. Mais ou menos 3 bi que vão ser investidos. Em 1 ano e meio ela opera totalmente de Itaqui até o Porto de Santos. E não vai parar por aí. Esse ano ainda a gente assina outro contrato que vai garantir a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, que vai ligar o Vale do Araguaia, vai ligar o Mato Grosso, a ferrovia Norte-Sul, chegando provavelmente ali em Maravanza. No tocante a Israel, a nossa comitiva também será robusta, porque buscaremos parcerias, coisa que o Israel já vem sinalizando conosco há muito tempo. Há 2 anos estive em Israel
E agora iremos, por exemplo, nosso secretário da Pesca para ver a agricultura no deserto. Iremos com o Marcos Pontes, que acabou de voltar também de Israel há pouco tempo, onde parcerias no tocante à ciência, tecnologia e inovação se fará presente. Então, estudamos também a possibilidade de uma parceria com Israel, de modo que nós possamos enviar um grupo de algumas dezenas de jovens universitários que estejam no último período de agronomia, para que conheça como funciona a agricultura no deserto e as suas técnicas inovadoras. Israel é um país que nós sabemos tem uma precipitação pluviométrica menor ou muito parecida com o nosso Nordeste, e lá, além deles garantir a sua própria segurança alimentar, eles exportam alimentos para a Europa. Queremos, se for possível, trazermos essa tecnologia para o nosso semiárido no nosso Nordeste. Israel tem um território de pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados. Mesmo pequenininho, com apenas 9 milhões de habitantes, o país é um gigante quando o assunto é investimento em pesquisa e desenvolvimento. O território de Israel é composto de deserto e terra semiárida, mas o país também é referência em manejo de água. Estamos em Tel Aviv, capital financeira do país, conhecida como uma cidade que nunca dorme. E quando a gente anda por aqui, a gente vê árvores e também vê flores nos canteiros. Tudo aqui foi plantado e é irrigado, porque é deserto e praticamente não existe vegetação nativa. A beleza de uma cidade moderna e próspera como Tel Aviv faz parecer muito distante o passado de luta do povo contra a seca. Na década de 1940, moradores de Jerusalém tinham apenas 10 litros de água para consumir por dia. De lá para cá, houve uma revolução e hoje não falta água na nação de clima desértico. A irrigação é usada não só na agricultura, mas em toda a área urbana. Por onde quer que a gente ande, lá está uma mangueira protegendo água. Em Israel chove em média 500 milímetros por ano, muito parecido com o que acontece no semiárido nordestino do Brasil, e muito distante de regiões amazônicas, como o norte de Mato Grosso, em que chega a chover, em média, 2.000 milímetros por ano. O desafio da escassez de água fez o pequeno país do Oriente Médio liderar uma revolução no uso da água, que inclusive afetou a agricultura. Mais de 75% da água de esgoto é reutilizada em Israel. Por ano, a agricultura é o setor da economia que mais consome água no país. Mas quase 45% da água tem origem no reuso de esgoto. Isso não significa que sobre água na hora de produzir. Pelo contrário, os produtores rurais economizam o recurso. Esse ano aqui em Israel o governo decidiu diminuir a consumo da água por agricultura porque não tem água. Então, nosso preço, a quantidade, não tem alternativa. A única alternativa é tecnologias que conservam água, que usam menos água, que utiliza água por cada gota. Essa é a solução. A água não é desperdiçada e os alimentos recebem a quantidade na medida certa para garantir a qualidade no mercado exigente cobra dos agricultores. Bem limpo, é alface romano, cheio de água, é doce. Nossa, maravilhoso. Esse porque a gente ganha prêmio. Isso mesmo, este produtor recebe 25% acima do preço de mercado pelos alimentos que produz,
justamente pela qualidade que entrega. São produtos premium, feitos com água de esgoto tratada. Cada planta recebe a hidratação de que precisa para atender às determinações, por exemplo, da Europa, principal comprador de produtos agrícolas de Israel. São muitas as diferenças entre Brasil e Israel. A disponibilidade de água é apenas uma delas, como explica Beni, brasileiro que deixou Cuiabá em Mato Grosso para se dedicar à pesquisa no Instituto Volcani, um centro de estudos que equivale à Embrapa no Brasil. A água da agricultura tem 3 fontes. Ela pode ser uma água potável, que também é subdividida quais são os tipos de água potável. Ela pode ser água salobra do subsolo ou a água de resíduos residuários tratada, que é um preço mais baixo. Custo? Sim, então ele paga um preço diferenciado. A água potável, que pode vir ou da dessalinização, ela é um preço mais alto. A água salobra é um preço mais baixo e a água residuária tratada é um preço bem mais baixo. Dados da Agência Nacional da Água em Israel mostram que a água potável é a mais consumida no país, seguida da água de esgoto tratada e da água salobra. Nos próximos 2 anos, este cenário será outro. O volume que vem da dessalinização da água do mar e do esgoto tratado vai responder por quase 50% da água consumida no país. Em Israel, este produtor brasileiro ficou impressionado com a eficiência na utilização da água na região de terras inférteis. Lá ainda temos água, aqui a gente percebe que não temos mais muita opção de água. Eles estão usando todos os meios, recursos para a produção de água a um custo muito maior que o nosso. Depois de viver 20 anos em Israel, Beni, o pesquisador, lembra dele? Sabe dizer na ponta da língua o que distingue o Brasil de Israel. Israel investe muito mais em tecnologia. Nós falamos 4,6% do PIB é investido em desenvolvimento de tecnologia. No Brasil, 0,5%, 0,8%. Essa é a grande diferença. Sim, eu acho que vários países já estão chegando a essa conclusão, tanto que outros países já estão começando a investir muito mais no desenvolvimento de tecnologia. Neste caminho de aprendizados e descobertas, Brasil e Israel parecem mesmo ter um próspero caminho a compartilhar. Nossos 2 países têm relações próximas e cooperação no campo da agricultura. Nós queremos aumentar nossa cooperação para o benefício de ambos os países e da população. O que une o Brasil a Israel na área da agricultura. Nós área da agricultura. Muita pessoa. Israel tem muita tecnologia para a agricultura. Eu acho que essa é a ligação que seria muito importante, utilizar a tecnologia israelense dentro da agricultura no Brasil e desenvolver muito a agricultura no Brasil. Recepção que tivemos aqui, com o que estou vendo, em especial na questão da agricultura, a hospitalidade também do povo aqui. Thank you. 800 cidades em situação de emergência pela falta de água. Vidos com o que encontram no semiárido nordestino, os policiais militares arrecadam mantimentos e entregam às famílias mais judiadas pela seca. A gente também está aqui para ajudar, a gente também é humano, a gente também quer contribuir. Hoje, as crianças vão comer mais do que arroz. Francineide, essa cesta básica aí, o que representa para você? É muito importante também para você. O que vem é bem. Isso dá para quanto tempo? Isso dá para quanto tempo? Dá para semana. Comida garantida por pelo menos 7 dias. Mas e depois? Pensar a longo prazo é um luxo que Francineide não pode ter. E você acha que sua vida vai melhorar? Não sei, quem sabe é Deus.
tivemos com o ministro da Agricultura de Israel. Lógico, eu repito, uma viagem bastante superficial. Mas nós perguntamos e nos responderam, como é que pode Israel, a precipitação pluviométrica, ser menor que os semiáridos nordestinos? Lá, o israelense, além da sua garantia alimentar, exporta parte do que produz para a Europa. E o nosso semiárido aqui, mesmo chovendo mais, o pessoal passa fome. Logicamente, são tecnologias. O pouco que eu pude conversar, o povo israelense, através do seu ministro, aceita fazer parcerias, e tem que ser parcerias, que os dois lados têm que ganhar, é igual a questão do nióbio, os dois têm que ganhar, aceita fazer parcerias conosco, e ensinar essa técnica por nosso sofrido povo nordestino, não ficar escravo dos coronéis da seca do Nordeste. Mais ainda, vimos por alto também a questão da piscicultura no deserto. Como é que pode eles criar peixe no deserto, em especial roubá-lo, e não a tecnologia deles? Daí a gente vê estufa lá, por exemplo, colorida, né? Uma estufa é cor-de-rosa, outra é azul, outra é verde. Por que isso? Para filtrar determinado tipo de radiação solar, para você aumentar a produtividade daquilo que você plantou. Isso tudo não custa muito. O que é o orvalho de Deus? É uma coisa... O que é? A gente vai lá, é uma coisa, mas isso é o orvalho de Deus? O pessoal pega um círculo de plástico, né, com ranhuras, com uma decaída no centro, e bota do lado da árvore ali, da plantação. O orvalho que cai corre para a raiz, e aí produz água para a raiz. O gotejamento são coisas que são simples para quem quer fazer e tem tecnologia, ok? E eles estão prontos a nos ensinar tudo isso aí. E eu gostaria, caso um dia chegar lá, Ronaldo, parcerias muitas, em especial com Israel. Eles continuarão fazendo de tudo para me tirar de combate. Juntos, nós podemos modificar, mudar o destino do nosso Brasil. Grandes setores da mídia estão satisfeitos com o meu governo. É um governo de austeridade, é um governo de responsabilidade com o dinheiro público. É um governo que não vai mentir, que não vai aceitar negociações, não vai aceitar conchavos. E ponto final. Quer um presidente vaselina para agradar todo mundo? Não vai ser eu. Eu não vou sucumbir. Pretendo mudar o destino do meu Brasil ontem. O resto dos ministérios estão todos loteados. Ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram ao longo de 30 anos. O único que pode romper essa barreira, a máquina do sistema, é Jair Bolsonaro. Que nós temos moral e honestidade para cumprir essa missão.
Vossa Excelência fez aqui, justificando a reforma da Previdência, foi pelo equilíbrio fiscal, dizendo que precisamos do equilíbrio fiscal para resgatar o nosso desenvolvimento. O problema é que o cerne da sua proposta, que é a capitalização, vai aumentar o déficit fiscal. Eu chamei a atenção primeiro para a dimensão fiscal do problema, inescapável. Está destruindo as finanças dos estados, dos municípios e do país. Em segundo lugar, eu chamei a atenção para os defeitos intrínsecos do sistema de capitalização. Não há escape. Vocês vão chegar em casa, vão olhar para os filhos, vão pensar se vocês querem que os filhos sigam no mesmo sistema. Esse sistema não tem escape. No sistema de capitalização, você pode sempre recuar criando uma camada adicional de repartição. Mas o reverso não é verdade. Você, quando tem um sistema de repartição, você quebra. E aí, ao contrário, em vez de você poder tributar e complementar a camada, ao contrário, você tem um enorme custo de transição. E o custo de transição sobe no tempo. Hoje, 10 anos atrás, era 200 bilhões. Hoje é 1 trilhão. Daqui a 5 anos, pode ser 5 trilhões, pode ser inviável. Como é a história de alguns países que eu mencionei. Eu cometi o erro de mencionar a Venezuela, vocês cometeram o acerto de mencionar o Chile. Eu acho que entre os dois a aposentadoria deve ser um pouco maior num lugar do que no outro, mas tudo bem. Essa matéria é inconstitucional. Nós não temos autorização para votá-la no âmbito dessa Câmara dos Deputados, pois não somos uma constituinte, não temos poder originário. A matéria fere o artigo 1º, fere objetivos e princípios da Constituição, ela constrói um sistema de abandono social, um projeto de capitalização cria diferenças entre brasileiros e brasileiras, e o senhor está retirando direitos que ferem um princípio da não retroatividade, um princípio da não reversão de direitos efetivamente constituídos. Falou da desconstitucionalização, e eu insisto, nenhum direito são parâmetros, e eu repito, nenhuma Constituição no mundo tem os parâmetros lá dentro da reforma das aposentadorias. Não existe isso. Isso é uma jabuticaba nossa. Você pode garantir todos os direitos, mas sem botar os parâmetros. E isso vai ser avaliado constitucionalmente aqui pelos especialistas. Os nossos especialistas estão aqui também, vão conversar com vocês, vão estar à disposição e virão à comissão, inclusive amanhã, e estão dispostos a discutir também tanto o aspecto constitucional quanto a coisa do mérito. Eu achei interessante também, o deputado Tadeu Alencar falou, 83% não é um salário mínimo, são até 2 salários mínimos, que você tem os 83%. Então, e aí ele dizia o seguinte, bom, nós não podemos fazer com que essas pessoas paguem. Eles são 83% que eles não podem pagar. O BCP também a gente não pode, porque o BPC a gente também não pode, porque são fragilizados. E os servidores também não, porque afinal de contas, então não sobrou nada, não tem reforma. E o senhor, sinceramente, ainda tem coragem de comparar o que o senhor chama de gasto, mas é investimento com Previdência e Direito, 700 mil. Na Previdência com gasto de educação, está investindo aqui, gastando aqui, não dá para gastar aqui. Quando, na verdade, se sobrar, não vai nem poder investir em educação, porque está congelado o aumento de investimentos por 20 anos nessa área. É para pagar dívida com o banco, seus amigos do lobby, lá do escritório. A gente tem um ciclo de austeridade neste período, que, na verdade, é o que leva a recessão. Por que o senhor acha que mais austeridade, a maioria do povo, vai dar credibilidade para o senhor? E para o Bolsonaro, o último ciclo se mostrou ineficiente e ineficaz. Esses parâmetros diferenciados eles são desolados. Não há nenhum direito, zero. É importante isso para ficar claro. Os senhores são representantes da população. Os senhores têm que trabalhar em cima de informação. Melhor. Não, está perfeito. Deputados, por favor, eu esperei todo mundo falar, certo? Agora é a minha vez? Com certeza, ministro, com a palavra. Obrigado. Então, os parâmetros devem ser constitucionalizados se os senhores aprovarem. Mas se os senhores não aprovarem, os parâmetros constitucionalizados. E aí, vocês vão fazer
esta Constituição tem que fazer o exame se a proposta é constitucional, justa e se serve à cidadania. No meu entendimento, ela está repleta de inconstitucionalidade. O ministro fala a verdade quando diz que busca uma solução final para a Previdência. A solução final que o ministro apresenta é acabar com a Previdência. Então, usando o exemplo de Vossa Excelência do avião, Vossa Excelência quer trocar um jumbo que está um pouco velhinho, que tem os seus problemas, que precisa de conserto. Vossa Excelência quer mandar esse avião pro ferro velho e quer que cada um compre o seu aviãozinho. Porque o sistema de capitalização é isso. É cada um por si, Deus por todos. E não é verdade que essa reforma mire nos privilegiados. Não são 83%, como foi dito aqui. Nos 20 anos, ministro, 91,17% da economia que o senhor promete fazer para o país, em cima do regime geral, do BPC e do abono. 91,17%. Isso é mirar nos privilegiados? Tirar o abono de quem ganha mais de um salário mínimo é mirar nos privilegiados? O senhor tem coragem de vir a essa casa e dizer que tirar o abono de quem ganha mais de um salário mínimo é mirar nos privilegiados? Mas como é possível fazer isso, ministro? Esse sistema que o senhor quer que o Brasil adote está levando os idosos no Chile ao suicídio. Esse não é o sistema que a gente quer para o Brasil. Eu concordo, e há pouco falou o líder do meu partido, o PSB, nós concordamos que são necessários ajustes na Previdência. Se o senhor quer debater privilégio, vamos debater. Mas o senhor não pode dizer que 91,17% miram nos privilégios. Não é verdade, ministro. Mas é fato que quem se aposenta cedo é justamente gente com esse perfil. É gente que pode trabalhar, está em pleno gozo das possibilidades, ganha mais. E é esse pessoal que está se aposentando, com 48, com 52, 53. Quando o discurso que vem aqui é o contrário. O discurso que pegaram uma empregada doméstica, coitadinha. Não, eu já respondo para o Molon. Ela já vai se aposentar com 62 anos. Ela já se aposenta hoje com 62 anos. Você quer dizer para ela? Porque não adianta comparar com o ideal. O ideal é que ela se aposentasse aos 22 anos. Isso é o ideal. Agora, como é que é no status atual? Qual é a realidade dela que ela deixou clara na manifestação para o senador, para o deputado Molon? Ela disse o seguinte: eu às vezes não consigo contribuir, eu não tenho tempo suficiente para contribuir. Então a resposta legítima para ela, sabe quando é que a senhora vai se aposentar na regra atual? 62. Essa é a resposta. Não, é o fato. Nós temos o fato. 61,7. 61,7, por causa do tempo de contribuição. O tempo de contribuição pega. Então ela realmente está piorando. Ela está passando de 61,7 para 62. O custo para ela, particularmente, não foi tão grande. Agora, o custo para ele vai ser grande. Ele vai ter que trabalhar bem mais tempo. Tá certo? Então, essa é a realidade da reforma. A realidade da reforma é essa. Agora, está sendo, evidentemente, com muita habilidade. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Pessoal, é a minha vez de falar. E os 20 anos de contribuição? Eu ouvi. A empregada doméstica contribui há 20 anos desde quando? Todo mundo falar. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. 3 minutos cada um. Quando é que 20 anos de carteira de uma empregada... Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDES? Por que? Vocês estiveram no governo? Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. Deputados. 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram deputados. Deputados. O PSOL nasceu. O PSOL nasceu porque eles fecharam questão. O que mais me choca é ver o comandante da equipe econômica chegar aqui e falar que há 50 milhões de pessoas sem vaga no mercado de trabalho e há 4 meses eu espero o governo dizer como é que vai gerar emprego, ele ainda não disse. A situação que ela, inclusive, traça, eu tinha me referido aqui já anteriormente num debate desse tipo, quem fica 16 anos no poder não tem o direito de virar agora com 5 meses ou 4 meses e dizer, olha, tem um desemprego enorme, tem 50 milhões de pessoas desempregadas, de onde virá o crescimento? Virá assim que nós repararmos os rombos causados.
Porque os rombos foram amplos, gerais e restritos. Foi rombo na Petrobras, rombo na Telebrás, rombo no fundo da Petrobras de 20 bilhões, rombo no fundo do Correios, rombo no Correios, rombo no fundo do Correios, no Postal. Quebraram mesmo, muita coisa. É difícil consertar. E pior, não é só ter quebrado. O pior é que o futuro é um buraco que só cresce. É um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil. Então os investimentos só vão voltar e a trajetória de crescimento, desde 2010 até 2018, é 0,5% de crescimento. Está crescendo 1%. Eu até podia dizer, está crescendo o dobro do que vocês cresceram. Mas nós não vamos dizer isso, porque o crescimento é medíocre. É absolutamente medíocre. Agora, para quem está tão seguro do que estava fazendo, eu só tenho um aceno. Nós estamos tentando ir para o caminho da prosperidade, não para o caminho da Venezuela. É isso que eu tenho a dizer aqui. Lá no Acre, na cidade de Cruzeiro do Sul, tem uma senhorinha, Dona Rosa, que eu vou lá de vez em quando comprar a canjica dela. E todo ano a Dona Rosa dizia assim, minha filha, falta tantos anos para mim me aposentar. Começou com 4, com 3, com 2, e agora eu voltei lá, ela toda animada, e disse, olha, falta 1 ano e meio quando o seu benefício, e a senhora vai receber somente R$400. E a Dona Rosa chega, as lágrimas pingaram do olho dela e disseram para mim, mas o homem lá do Bolsonaro não disse que ia cortar só os privilégios? Como é que vai cortar meu dinheirinho, meu salário mínimo? Ministro Guedes, que não dá para cortar o benefício, que é um salário mínimo para R$400. Porque eu disse para ela que ela só vai receber um salário mínimo quando ela completar 70 anos. E ela disse, minha filha, com 70 anos eu já morri pegando o sol aqui, vendendo essa canjica. E o senhor disse que vai cortar, vai ter uma economia de 1 bilhão, mas já foi dito aqui que desse 1 bilhão, 900 bilhões é do regime geral da Previdência, que a média é um salário mínimo, porque ninguém quer ficar sem aposentadoria. Ninguém quer morrer, se suicidar, como está acontecendo lá no Chile. Disseram até que foi o senhor que ajudou a construir aquela aposentadoria do Chile, ministro. Que negócio é esse? Como é que a gente pode aceitar uma situação dessa? Tá tudo espalhado aí, que o senhor estava lá no Chile, copiou e trouxe para cá. Espero que não seja. O senhor falou aqui muito, dizendo que é preciso R$1 trilhão para cobrir aí o rombo do governo A, do governo B, não sei mais o que. Aí eu disse, rapaz, o ministro Guedes está falando demais de rombo. Aí eu botei aqui no Google, responde uma investigação sobre suspeita nos fundos de pensão. O senhor podia falar sobre isso, ministro? Porque é importante a gente saber. O senhor está defendendo aí a privatização do sistema. Porque não falar sobre isso, a privatização do sistema. Peraí, só um pouquinho. Mas eu quero falar também, depois de 6 horas eu já notei que tem um padrão. Depois de umas 6 horas a escalada fica um pouco mais pessoal. Então eu estou sendo ameaçado de crime de responsabilidade, estou sendo ameaçado, estou entrando no Google para pegar coisas minhas, quer dizer, então, mas eu já estou compreendendo um pouco mais como é que funciona a casa. Então eu não vou reagir nem à ameaça, nem à ofensa. Eu não vou reagir nem à ameaça, nem à ofensa. Eu, com a deputada Perpétua, depois vou para um canto e explico para ela o problema de quando tentam confundir quem assaltou. Vai na Operação Greenfield, vai ver quem está na cadeia, ver quem está na justiça, e aí nós vamos saber quem assaltou os fundos de pensão e quem devolveu 3 vezes o dinheiro que eles botaram sob minha administração. Eu devolvi 3 vezes o dinheiro. Então eu não posso ser acusado do que vários companheiros da deputada podem estar sendo acusados no momento. A deputada Perpétua, eu quero tranquilizar a Dona Rosa. Pelo exemplo dado, como a Dona Rosa tem 1 ano e meio, a reforma não vai atingi-la. Então a primeira resposta para a Dona Rosa é o seguinte, Dona Rosa, a senhora vai se aposentar com um salário mínimo integral, não tem problema nenhum, e a senhora não será atingida, porque é só a cada 2 anos que aumenta, a transição é de 12 anos. Então, ter a Dona Rosa a segurança de que ela não será atingida. Ela não será atingida. Agora, tem um fato incontornável, que é o buraco da Previdência, que esse é o buraco negro que ameaça engolir a economia brasileira em meses, no máximo em 1 ano ou 2. Então, e nós queremos evitar o que está acontecendo hoje na Argentina, que está sendo engolida pela administração também anterior, desastrosa. A atual está lidando com isso e não conseguiu escapar, exatamente porque não fez as reformas
exatamente quando entrou. Quer dizer, ela ficou boiando dentro do caos e não está conseguindo fazer a reforma, né? E nós queremos evitar isso e mais ainda evitar o caminho que nós conhecemos aí ao norte, que é trágico. São milhões de pessoas em fuga de um regime fraterno e solidário. Então o que as palavras dizem não é o que as pessoas fazem. Fala-se muito de fraternidade e solidariedade, mas nós estamos falhando nisso. Porque se você quer ser solidário com os seus contemporâneos, põe a mão no bolso e paga. Se você quer ser solidário com as gerações futuras, põe a mão no bolso e paga. Agora, é muito fácil dizer que é solidário, levando a dívida nos últimos 10 anos de 1,8 trilhões para 5 trilhões, pagando juros absurdos todo ano, porque não tem coragem de enfrentar o problema de uma vez só. Então, uma coisa é falar sobre solidariedade, a outra coisa é paga um tri. Eu acredito que vocês serão solidários. Agora, ser solidário se endividando, levando a dívida para 5 tri, quebrando empresas, quebrando fundo de pensão, quebrando tudo e dizendo que é solidariedade, não. Tem nome para isso. Chama-se irresponsabilidade fiscal. Isso é a respeito da agenda. Foi-me feita uma pergunta sobre se nós temos uma agenda. Nós temos uma agenda. Agora, a agenda tem prioridades. E a prioridade é o buraco fiscal, pode engolir a todos. Dito isso, concordo que a Previdência é um sistema de transferência de renda e temos que considerar isso mesmo, e é exatamente o que estamos fazendo. Estamos tentando justamente poupar os menores e tirar dos mais favorecidos. A questão do abono, a mesma coisa. O Marinho vai falar rapidamente sobre isso. Eu sei, senhor ministro, que o senhor quer é a construção que comece pelo alicerce. Uma casa, nós começamos construindo pelo alicerce e não pelo telhado. Nós temos nesse governo uma série de projetos que vai fazer o Brasil de fato ser grande, com emprego, com renda, com respeito às pessoas, com a retirada das pessoas da linha da miséria e da pobreza. Mas para isso, nós precisamos de um primeiro passo. É o nosso alicerce. E o nosso alicerce é a nova Previdência. Graças a Deus, ministro, ao senhor e aos trabalhos de bons homens e mulheres de bem desse Congresso Nacional, a nossa população já está muito, mas muito consciente de que precisamos de fato fazer mudanças no nosso país e que elas começam com esse projeto que o senhor idealizou nesse governo, que chegou para mudar o país, para romper um ciclo vicioso e nefasto, para inaugurar um ciclo virtuoso e grandioso. É nisso que eu acredito. É por isso que eu estou aqui. É por isso que o senhor está aqui. Eu ando pelo Brasil, ministro, cada final de semana, em 2 estados, fazendo a caravana da Previdência. E eu vejo nos olhos das pessoas o desejo de que, de fato, nós possamos fazer alguma coisa. Nós já sabemos que não tem para onde fugir. Nós teremos que aprovar a nova Previdência. A questão é o tamanho dessa nova Previdência. E nós não podemos ser irresponsáveis nessa casa de aprovar um Frankenstein, uma mini reforma, um puxadinho, porque o Brasil não aguenta mais puxadinho. O Brasil quer algo de fato robusto, com uma espinha dorsal de 1 trilhão, para que nós possamos fazer tudo aquilo, não que esse governo precisa, que o país precisa. A nova Previdência não é de um governo, porque se fosse um governo era molezinha. A gente aprovava uma coisinha assim, mais ou menos, e estava resolvido o problema por 4 anos. A gente quer resolver um problema de país por 20, 30 anos. A gente quer que o investidor lá fora olhe para o país aqui dentro e diga: opa, aqui eu posso colocar dinheiro, porque esse país é sério. O dinheiro não vai todo para um rombo. Aqui a gente cuida do nosso povo. É isso que nós queremos. Eu lamento, ministro, que por vezes, é a segunda vez que o senhor tem que acompanhar um outro showzinho, é uma brincadeira de mau gosto. Muito obrigada. Então, o custo de transição de 1 trilhão, respondendo ao nosso deputado José Guimarães, também se eu gugar dinheiro na cueca vai aparecer coisa, né? Se eu gugar, né? Vai aparecer. Então, nós podemos... Depois de 6 horas a baixaria começa, né? É o padrão da casa, né? Ofensa, né? Ofensa, ataque. Tá bom. Então vamos lá. Eu já entendi o padrão.
Eu vou divulgar. Só um pouquinho aqui, só um pouquinho, deputado Sola. Eu vou, deputado Sola, eu vou trazer a ordem. Deputado Sola, eu vou trazer a ordem, mas se o senhor deixar eu falar, eu vou trazer a ordem. Se o senhor deixar eu falar, eu vou trazer os trabalhos à ordem. Deputado Paulo, se deixarem eu falar, eu vou trazer os trabalhos à ordem. Eu vou renovar o pedido ao ministro que já fiz anteriormente. Agora quero dizer, calma, que me fragiliza esta mesa, renovar o pedido ao ministro, quando a gente pede que não, combina que não tenha cartaz e tenha cartaz, quando a gente combina que o debate seja sadio e do conteúdo da proposta e não tenha. Então eu peço aos meus colegas deputados, que eu tenho, não estou generalizando de jeito nenhum, então eu peço aos meus colegas deputados que vão ter sempre aqui a minha atitude de defesa do parlamento, que não vão ter nunca a minha tolerância com qualquer insinuação que isso seja um caminho de mão dupla. Então eu renovo, ministro, a Vossa Excelência, como renovei o pedido como renovo aos deputados, eu renovo a Vossa Excelência que se mantenha no debate da reforma da Previdência. O problema é que quando a pergunta vem contaminada por questionamento de fora da reforma da Previdência, me fragiliza em exigir isso. Então eu quero pedir aos dois lados, ministro, peço novamente a Vossa Excelência, eu acho que Vossa Excelência vai sair maior daqui quanto mais for capaz de enfrentar o problema da reforma da Previdência. Então eu peço novamente a Vossa Excelência que se contenha na matéria. Deputado Paulo! Meus amigos, espera aí, Alexandre. Deputados, deputado Paulo, peraí, deputado Sola, só um pouquinho, peraí. Isso aqui tem um comando, tem uma mesa diretora e agora a mesa diretora vai tomar a ordem dos trabalhos. Deputado Paulo, agora a mesa vai tomar o comando dos trabalhos. Posta de um lado e de outro. É esse o desafio, deputado Paulo. Ganha todo mundo, deputado Paulo. É um jogo de ganhar. Deputado Paulo, peraí. Deputado Paulo, se eu tiver que exigir desculpa dele, eu vou ter que exigir desculpa de quem levantou cartaz. E eu não vou fazer isso. Então eu quero retomar a ordem dos trabalhos, vou devolver a palavra ao ministro e manter as inscrições. Ministro, Vossa Excelência tem a palavra. Nas maiores democracias do mundo, existe esse princípio que nós chamamos de subsidiariedade, que é tudo que uma cidade puder fazer, que o município puder fazer, ele faz. O que ele não puder fazer, vem o Estado então para fazer. Você não vai fazer uma estrada de um município até o outro. Um município não vai pagar por uma estrada que leva dele a um outro município. É o Estado que tem que fazer, porque aí beneficia os dois. E quando os Estados tem alguma coisa que não cabe a eles fazer, só aí que você vai para a União. No Brasil é o contrário, a União faz tudo. Ela tem escola, tem hospital, tem creche, ela tem tudo. E os recursos estão lá assim. E o poder do presidente, o poder financeiro, o poder político é imenso. Vocês veem que o presidente torce por um time, Corinthians, por exemplo, e surge um estádio. Ele gosta de dois países, como Venezuela e Cuba, e surge uma joint venture, um financiamento com a Venezuela para fazer uma refinaria em Pernambuco. Ele gosta de 20 bilhões e a refinaria não ficou em pé. Surge um porto em Cuba. Ele gosta de um ou dois empresários, o BNDES recebe 500 bilhões, passa 10 bilhões para esse empresário vira o maior empresário de proteína animal do planeta.
Nenhum presidente pode ter tanto poder. O poder tem que ser limitado e descentralizado. Programas sociais foram criados porque o governo era eficiente. Em vez de ficar pagando juros para banqueiro, o governo gastava dinheiro na área social. Então os impostos no Chile eram 18, 19% do PIB, no Brasil são o dobro. E os programas sociais deles foram muito mais efetivos que os nossos. Então nós sabemos que estamos indo na direção certa, mas temos também as boas notícias. A primeira é essa de uma passagem para o sistema previdenciário mais forte e que vai botar o Brasil para crescer. A segunda é o Pacto Federativo, que é o coração dessa nossa conversa aqui. Eu vou voltar já já, vou deixar ela no ar porque ela é a mais importante. Eu vou para a terceira, que é a redução, simplificação e eliminação de impostos. O Brasil tem mais de 50 impostos diferentes, nós vamos reduzir isso tudo. O secretário Marcos Sintra está aí, depois se quiserem perguntar também. Nós vamos baixar, simplificar e reduzir impostos para o Brasil crescer. É a reforma tributária. Ele já vai, esse ano ainda, já vai pegar 3, 4, 5 impostos, que tem duas grandes notícias. Primeiro, nós vamos simplificar, vamos pegar 2, 3, 4, 5 impostos e fundir num só. Vai se chamar o Imposto Único Federal. E a boa notícia é que todas aquelas contribuições que não eram compartilhadas foram criadas para salvar a União e tirar esses recursos de estados e municípios. Na hora que nós unificarmos no Imposto Único Federal, serão todas elas compartilhadas. A terceira reforma que nós vamos fazer, está ali também o Salim vai estar para falar, é a privatização. E a privatização é importante porque as estatais, que foram criadas 20, 30 anos atrás para fazer infraestrutura, não conseguem mais fazer infraestrutura. A Eletrobras estava quase quebrada, a Petrobras quase quebrou, e quando a estatal não consegue mais investir, acaba aparelhada politicamente, vira foco de corrupção. Onde aconteceu o mensalão? No Correios. Onde aconteceu o Petrolão? Na Petrobras. Onde aconteceu o problema diziam que era o problema do MDB, não é? Caixa Econômica Federal. Quer dizer, são empresas estatais que se transformaram em aparelhamento político, dissipação de recursos públicos, constrangimento com uma classe política que tem um desafio enorme pela frente, porque perdeu o apoio da opinião pública e tem muita gente séria lá, disposta a consertar o Brasil. Vocês são políticos, prefeitos são políticos, vocês sabem que vocês têm um desafio grande, vocês sabem que a população confia em vocês e votou em vocês, vocês sabem que vocês têm muito a fazer pela frente e nós temos que ajudar vocês justamente descentralizando esses recursos para vocês reassumirem o protagonismo, porque hoje o dinheiro está todo carimbado, está todo empossado, está todo vinculado, está todo indexado, vocês não têm a capacidade de gestão. Então, previdência, tributária, o Pacto Federativo, que eu falo já, as privatizações, a Secretaria, o que era o Ministério de Indústria e Comércio, que na verdade era quem não deixava simplificar, quem protege cartéis, protege monopólios, não deixa abrir a economia. Nós mudamos o nome, em vez de Ministério de Indústria e Comércio, agora é Ministério da Competitividade, da Produtividade. Nós vamos digitalizar o Brasil, simplificar tudo. O sujeito, em vez de abrir uma empresa, tem que pedir 8, 9 licenças para 9 órgãos públicos. É o contrário. Abre primeiro e explica depois. Primeiro você abre a empresa. Então, esse Ministério de Competitividade e Produtividade está funcionando também. O outro é o Ministério que nós chamamos de Gestão, que era o antigo Ministério do Planejamento, que vai fazer também a reforma do Estado. 50% do funcionalismo público federal se aposenta nos próximos 5, 6 anos. Nós já estamos segurando os concursos públicos. Aposenta, vai descansar, vai em paz, nós vamos cortar dramaticamente o número de funcionários. A máquina tem que ser enxugada, tem que enxugar a máquina, tem que ser mais barato. E nós vamos digitalizar.
Então, antigamente saíam 3 funcionários, entravam 5. Agora, vamos se aposentar 3, não entra nenhum. E isso tudo está sendo planejado com muito cuidado. Tem as especificações do trabalho, tem os requisitos para preenchimento da vaga, tem que pedir para abrir o concurso público, tem que explicar muito bem. Acabou o empreguismo, não tem mais isso. Essa é uma outra secretaria especial nossa. E finalmente uma que vai abrir a economia. Agora, como eu já disse, até e chegou um dos vídeos, eu falei na verdade 12 anos atrás e está circulando como se fosse de hoje. Mas foi no Fórum da Liberdade, lá no Sul, 12 anos atrás, quando eu dizia o seguinte: para você abrir a economia, você precisa primeiro baixar o custo do Brasil, investir em logística, simplificar os impostos. Porque hoje, se você abrir para um chinês entrar, o empresário brasileiro está com uma bola de ferro na perna direita, que são os juros altos, uma bola de ferro na perna esquerda, que são os impostos, um piano nas costas, que são os encargos trabalhistas e sociais. Aí você fala para o chinês: corre agora que ele vai te pegar. Não dá, você vai destruir o parque industrial brasileiro. Então nós temos que abrir, não como estava se pensando, todo ano reduzindo um pouco. A gente prefere reduzir bem pouquinho o início do governo. No final, nós temos que baixar aí a tarifa média de importação em 10%. Em vez de baixar 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5%, a gente baixa quase nada no primeiro ano, 1%, essa tarifa média, que é para dar tempo para soltar a bola de ferro da perna direita. Simplifica os impostos, reduz as alíquotas. Aí tira a bola de ferro da perna esquerda, baixa mais os juros. Aí começa a tirar os encargos trabalhistas, entrando com a nova Previdência, que vai gerar um choque de emprego para os jovens. 10 milhões de empregos para jovens, de repente, no primeiro emprego. Eles hoje são proibidos de trabalhar pelos encargos abusivos, eles não têm experiência de trabalho, não tem ainda capacidade nenhuma de achar o emprego. A economia parada. Ele vai para droga, vai para criminalidade. Nós estamos condenando a juventude aí para o caminho errado. Nós estamos proibindo o jovem trabalhar. Desde quando trabalhar faz mal para a saúde. Então tem todo um programa bem articulado de abrir aos poucos a economia. Na hora que baixar os encargos trabalhistas, lá no final do governo, já isso tudo está estabelecido. Você tirou o piano das costas do empresário brasileiro. Está pronto para correr. Impostos baixos, simples, sem o juro alto, sem os encargos sociais e trabalhistas. Aí você deixa o chinês entrar e vão ver quem briga mais. Mas depois de você ter dado uma chance para o brasileiro competir. Então nós estamos com um programa que achamos que vai estimular o crescimento. Nós chamamos o programa de o caminho da prosperidade. É a prosperidade para todos. O melhor programa social é o emprego. É o emprego que cria. É o emprego que cria autoestima, é o emprego que cria. Nós seremos sempre uma nação generosa, nós sempre ajudaremos os que ficaram para trás, mas não vagabundo que quer viver às custas dos outros. Esse não, né? Esse nós conhecemos bastante também. Então, uma coisa é você pegar os que ficaram para trás, é o que tem um acidente físico, é o que tem uma deficiência, é o que não tem escolaridade ainda, não conseguiu emprego, você dá ajuda, tentar que se eduque, dar uma Bolsa Família, dar uma Bolsa Educação, tudo nós vamos ter sempre essa generosidade, somos um povo generoso, mas não podemos premiar também corrupção, vagabundagem, falta de espírito competitivo, cartório, coisa desse tipo. Então, eu acho que o presidente representa isso, a mudança é essa, e agora eu quero então falar um pouco mais do Pacto Federativo para nós terminarmos. A ideia do Pacto Federativo é realmente botar o dinheiro na base, botar 65% a 70%. O Brasil hoje está com 65% do recurso aqui em Brasília. Aqui não falta nada. Agora, lá embaixo falta tudo. 70% do dinheiro tem que ir para baixo. 70% do dinheiro lá embaixo. É 70% lá embaixo e 30% aqui em cima, se muito. 30% aqui em cima. Como é que nós vamos fazer isso? Nós pretendemos fazer isso em dois movimentos. O primeiro movimento é esse ano. Há uma reclamação antiga da Lei Candir, há uma reclamação antiga do Fundo de Exportação, há sempre um pedido de um pouquinho mais no fundo de participação. O próprio presidente ontem me disse: Paulo, 0,25, depois mais 0,25, vamos aumentar 1%. Eu falei: presidente, o senhor vai dar muito mais do que isso.
Nós vamos dar muito mais do que isso. Ah, eu posso dizer que nós vamos fazer isso? Evidente, presidente. Mais Brasil, menos Brasília. Nós já prometemos. Isso aí só pode prometer de costas, de olho fechado. Isso é tranquilo. Nós vamos dar muito mais do que isso. Nós vamos dar muito mais do que isso. Porque a equipe, e o Valderi está aí, pode falar sobre isso, nós temos dois movimentos. O primeiro movimento, que a gente chama do plano de equilíbrio econômico, é um plano financeiro de curto prazo, porque justamente tem governador que entrou agora, já entrou com o Estado quebrado, devendo fornecedor, sem pagar a folha de pagamento há 2 ou 3 meses, o Estado já esfacelado financeiramente. E é um governador sério, como é o Caiado aqui em Goiás, por exemplo, né? É o Zema lá em Minas, é gente que quer fazer o Witzel lá no Rio, gente que quer fazer a mudança, quer fazer o esforço, quer ajustar, mas já está sem recurso. O que eu disse para ele é o seguinte: respira no canudinho que está chegando o reforço está chegando. Fica respirando um pouquinho, busca oxigênio, aguenta vivo que nós estamos chegando. E diz o Valderi que em 30 dias a cavalaria chegou, não é isso? Em 30 dias nós estamos chegando. E o plano é o seguinte: pega o FEX, que era 1,5 bilhão, pega a Lei Candir, que era 1,9 bilhão, somos 2, dá menos 4 bilhões. Então tá bom, em vez de 4, nós vamos fazer um programa de 10 bilhões. Vamos fazer mais do que o dobro dos 2 programas juntos. Só para uma sobreviver esse ano. Vamos jogar essa aí. É o balão de oxigênio. O futuro vem justamente do petróleo. São entre 500 bilhões de dólares a 1 trilhão de dólares nos próximos 20 anos. E esse dinheiro não sai do fundo, porque eles não só tinham uma empresa só explorando, que era a Petrobras, como ainda quebraram a empresa antes do petróleo sair. Só tem um tirando petróleo. E você quebra ele antes dele furar, não vai dar certo. Então o que nós estamos fazendo é o contrário. Nós vamos permitir que mais gente transforme esses recursos em recursos do povo brasileiro, em vez de ficar embaixo do oceano, que é como está hoje, né? A gula mata. Se você quer ficar com tudo para você, você acaba que você morre antes do petróleo sair. Nós temos que fazer justamente acabar criar competição na exploração do petróleo, na exploração do gás. Então nós vamos botar isso aí, nós vamos botar o gás para fora, nós vamos botar o petróleo para fora. Já existe um programa também que nós estamos fazendo do choque da energia barata. Daqui a 2 anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o BTU, que é a unidade de gás no Brasil, que tem gás natural, custa 12 dólares. No Japão e na Europa, que não tem gás, eles importam da Rússia, custa 7 dólares. E nos Estados Unidos, que tem gás natural, custa 3 dólares. Então, o Brasil custa 12. No Brasil é mais caro do que nos países que não tem gás. Por quê? Monopólio da Petrobras para refinar, monopólio das companhias estaduais para distribuir, tudo monopólio. Nós vamos quebrar esses monopólios e nós vamos baixar o preço do gás e do petróleo, com a competição, fora a redução da roubadeira, né? Então, esse movimento de descentralização dos recursos, então, para terminar essa essência do choque do Pacto Federativo, é que você tem que sentir a presença do Estado exatamente onde o povo está. Se você está num país mais avançado e alguém puxar uma arma e der 3 tiros para cima, na mesma hora vem 8 viaturas da polícia, tem uns snipers apontando para você e fala: olha, abaixa a arma aí, porque senão vai dar errado, vai dar ruim para o seu lado. E baixa a arma devagar. Se você desmaiar, tem uma ambulância para te pegar e te levar no hospital público. No Brasil você pode dar tiro 3 dias pela cidade, dar tiro para todo lado, que a polícia corre porque está desarmado, o bandido tem uma metralhadora, um fuzil R15, quer dizer, então o Estado está desequipado, a prefeitura não tem um recurso para um ambulatório, não tem recurso para o grupo escolar. Então a nossa ideia é já pegar o pré-sal
Mas não é gradual, não. Já pega o ano que vem, já joga 70%. Minha equipe vai ficar brava. Minha equipe fala assim, não, vamos fazer gradual. Porque hoje 100% é da União. Então vamos passar 10% para o Estado, no ano seguinte 20%, no ano seguinte 30%. Não. Os recursos hoje já estão com a União. A maior parte, 65% já é da União. E 25% dos Estados e municípios. E 35% dos Estados e municípios. Então o futuro, 70% tem que ser de Estado e município já. Não é daqui a 20 anos. Não é daqui a 20 anos. Não é daqui a 20 anos. Porque está faltando polícia é hoje. Não é daqui a 20 anos. Está faltando escola é hoje. Não é daqui a 20 anos. E esse recurso hoje está no fundo do... O recurso hoje está no fundo do mar. Por que eu vou passar aos poucos um recurso que eu não tenho? Eu não tenho. Se eu pegar 30% já está ótimo. Dá 70% para o resto. Ou nós não acreditamos que o Brasil está nos municípios? O Brasil vive nos municípios. Quem vive em Brasília é ministro. O povo vive nos municípios. Então tá cheio de ministro com verba grande e tá cheio de governador e prefeito sem verba. Tá certo? Então essa é a nossa direção. Podem contar conosco. Isso é filosofia, promessa de campanha, concepção econômica, concepção política. Uma democracia mais forte se ela for descentralizada, se cada um for responsável. Um argumento muito usado é: não adianta mandar dinheiro para o município, não, porque lá tem roubalheira, tem isso, tem aquilo. Quem é que está falando de roubalheira? Quem é que pode falar de roubalheira? O governo federal falar de roubalheira em município? Quem é que pode falar disso? Tá certo? Mas eles não sabem. Eles não sabem administrar, eles vão fazer uma ciclovia em vez de fazer uma escola. Ora, você tem que acreditar na democracia. Se o prefeito resolver fazer moinho de vento, vai perder a próxima eleição. Você tem que confiar na população que votou, tá certo? Então, nós acreditamos na democracia. E a democracia representativa, a turma vem aqui, vota o orçamento, mas o recurso tem que descer e é administrado lá embaixo. E nós acreditamos nos mercados, que também são descentralizados. Então é o que a gente chamou durante a campanha de ordem e progresso. E nós estamos indo nessa direção e contem conosco. E a luta continua.